Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Papo de de Fungo. Fungo. Antes de começar o episódio, eu queria dar uma notícia muito bacana para vocês. Não sei se vocês já estão sabendo, né? Mas acompanha nossas redes sociais, a gente acabou de lançar uma coleção de livros infantis, que é O Mundo Secreto dos Fungos, com 3 livros nessa coleção, que é Lume, o fungo que brilha no escuro. Aí temos A Viagem dos Esporos Aventureiros e Dino Dino e o e o Segredo Segredo da da Floresta Floresta Viva. Viva. Essa coleção, ela foi inspirada para que todo mundo possa entender sobre os fungos e principalmente introduzir nossos pequenos ao mundo da micologia. Então, se você tem filho, neto, sobrinho, tenho certeza que vai adorar a nossa coleção de livros. Está disponível na loja do Iclep e também na Amazon. A gente vai deixar todas as descrições aqui no vídeo, tá? Bom, mas vamos falar sobre o nosso episódio, né? O episódio de hoje é um episódio muito especial. Hoje eu tô aqui com Heloísa Farias, né? Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos hosts aqui do podcast. E a gente se deparou com um artigo muito interessante que a gente queria compartilhar com vocês que nos ouvem. Não é bem sobre fungos, mas tem os fungos também. É um artigo da área de zoologia, foi publicado na Zootaxa, mas é uma aranha que finge ser um fungo. Olha Isso que mesmo. interessante. E lembrando que tem o episódio, né? Se eu não me engano, foi o último ou penúltimo, que Vivi e Kyra, eles falam sobre os fungos do gênero Cordyceps, que infectam aquelas formigas, aranhas e de onde se originou aquela série The Last of Us. Então a gente vai ouvir falar um pouquinho do Cordyceps Isso. hoje e já tô lembrando para vocês voltarem lá e assistirem o episódio anterior. Não pode perder nenhum dos episódios, né? E tem muito a ver com o episódio de Sim. hoje também, né? E aí imagine você tá ali andando na floresta, caminhando, e você olha um galho meio que esbranquiçado, como se fosse um fungo, com estruturas brancas, e parece claramente alguma espécie do gênero Libellula, que é o mesmo gênero que infecta aí a maioria das aranhas, né? O gênero dos fungos. Isso. E aí você pensa, nossa, eu acho que é aquele famoso fungo que infecta essas aranhas. Mas aí quando você chega mais perto, ele começa a se movimentar. Isso mesmo. Então hoje a gente vai conhecer essa nova espécie de aranha que ela enganou todo mundo, porque quando os pesquisadores olharam, parecia ser um fungo. Porém, ela evoluiu para parecer um fungo patogênico que mata outras aranhas. E aí esse é um dos casos de mimetismo, que é quando o organismo imita a morfologia de Isso. outro, mais curiosos já descritos. Mas aí, antes de começar essa descoberta, né, vamos entender quem é o protagonista dessa história, que seria essa aranha, né? Primeiro temos essa aranha, perdão, eu sou micólogo, então os zoólogos O nome que é souberem difícil. o nome é um pouco complicado, né? Taxanovskia. Taxanovskia é o gênero da aranha. Ela vive na floresta na América do Sul e a gente tem esse fungo, né? Que é o famoso fungo que a gente já conhece, né? Que infecta aranhas, que é a Libellula. Isso. E aí tem o Cordyceps, né? Que a gente falou muito no episódio anterior, que é outro gênero que infecta formigas e outros insetos, mas o desse trabalho, ele foca nesse gênero, como o Cário falou, que é o Libellula. E aí esse gênero Libellula, ele pertence à família Cordyceptaceae, que é a mesma família do famoso Cordyceps. Então, enquanto o Cordyceps, ele costuma infectar insetos como formigas, esse gênero Libellula, ele se especializou para infectar aranhas, né? Então, por isso o foco desse trabalho. E aí, ele invade o corpo do animal, consome ali seus tecidos internos e depois produz estruturas reprodutivas que são esbranquiçadas, que cobrem completamente a aranha morta. E aí é praticamente um zumbi, bem entre aspas, do mundo das aranhas. E como que os pesquisadores encontraram esse fungo, né? Foi uma expedição na Amazônia, mas não na Amazônia brasileira, foi no Peru, né? A Amazônia peruana. E aí os pesquisadores em campo viram algo ali um pouco estranho, que à primeira vista eles acharam que era apenas uma aranha morta, né? Sendo contaminada por esse gênero de fungo que é a Libellula. Mas havia um detalhe muito curioso, né? Quando eles olharam, né? A aranha estava viva, ela estava se mexendo. Que normalmente não é assim, né? Eles Não encontram é assim a que aranha acontece. morta com as estruturas esbranquiçadas.
Então, quando eles observaram, perceberam que não se tratava de um fungo, era uma aranha completamente saudável e normal. Então, ela possuía ali seu corpo esbranquiçado, como se fossem vários tufos alongados, que lembram o micélio dos fungos, e uma aparência extremamente semelhante a uma aranha que já foi colonizada por outro fungo. Muito legal. Imagine como que os. Imagina um susto, né, na hora. Não, imagine como que os pesquisadores ficaram, né? E aí, claramente, a gente está falando de uma espécie nova, né? Sim. E aí, quando os pesquisadores levaram esse organismo ao laboratório, que fizeram análises morfológicas, comparações taxonômicas, incluindo dados moleculares, eles realmente viram que tratava-se de uma espécie nova de aranha, né? E aí recebeu esse nome, Taxoisca ou Asca, né? Trava-língua. E não foi apenas uma nova espécie, foi também uma descrição de comportamento evolutivo que até então ninguém tinha conhecimento, né? Completamente inesperado. Isso, foi uma notícia super interessante. Imagino o susto do momento, né? De achar que ela estava morta, mas era uma espécie nova. Então a gente falou inicialmente justamente sobre essa questão do mimetismo, que foi o que aconteceu com essa aranha, né? Ela imitou ali a estrutura do fungo. Então, na biologia, a gente chama de mimetismo justamente quando a espécie evolui para parecer com outra. E aí, normalmente, a gente pensa em borboletas venenosas que são imitadas por espécies inofensivas como uma forma de se proteger. Ou cobras, por exemplo, não venenosas que imitam cobras altamente tóxicas, tipo a coral verdadeira, né, por exemplo. Sim. E a outra, que são bem parecidas. Mas aqui acontece uma coisa bem diferente, que aí é uma aranha imitando um fungo. Coisa que eu não sei se tinha acontecido antes, mas eu acredito que não. É uma novidade evolutiva, né, pra gente que trabalha nessa área e também para a biologia de maneira geral. Mas por que ela se parece com o fungo? Isso ainda é uma resposta que nem os pesquisadores ainda conseguiram responder de fato, né? Mas existem algumas hipóteses que o trabalho aponta. Uma delas é para evitar os predadores, né? Isso. Então, em busca da sobrevivência da evolução, ela evoluiu para que não pudesse ser predada por outros organismos, né? Mas tem algumas hipóteses que eles colocam no trabalho, né? E aí eles fazem uma alusão. Imagine um pássaro ali que está na floresta procurando um alimento, né? E aí ele olha essa aranha e ele pensa, opa, essa aranha já está morta, está tomada pelo fungo, eu não vou me alimentar disso. Mas na verdade ela está ali só mimetizando como se tivesse sido contaminada por um fungo, mas na verdade é só uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, um exemplo mais prático para o nosso dia a dia. Se a gente tá ali, vai comer um pão e acha um pão mofado na geladeira, né? Com as estruturas de fungos do pão. Então a gente tende a não comer esse pão. A mesma coisa é esse exemplo do pássaro que Cairo deu. Então, outra hipótese é que diversos insetos eles evitam organismos aparentemente doentes ou contaminados por fungos. Então, essa aparência pode funcionar como uma espécie de, não vale a pena comer essa aranha infectada. É como um aviso, um alerta visual, assim como alguns fungos, como a Amanita muscaria, tem uma coloração bem avermelhada e a gente bem sabe que ela é venenosa, né? Então, tem essas estratégias também. Geralmente, na natureza, cores mais vibrantes também já indicam, assim, um perigo, né? Ou também para chamar atenção. Isso. E aí é uma evolução muito, muito curiosa, né? Que o mais interessante é que a aranha não apenas ela ficou branca, ela desenvolveu estruturas que parecem estruturas de fungos. Então, não é só a forma de estar ali meio que mofado nem nada. Ela realmente parece fungo, tem estruturas corporais que parecem as hifas do fungo. Então isso torna uma semelhança impressionante, né? Muito parecido de fato. E aí os pesquisadores chegaram a comentar que era uma inspeção muito curiosa, né? E praticamente impossível de perceber a diferença entre a aranha e o fungo quando contamina a aranha. Sim, eu acho que eles só realmente perceberam que não era porque viram a aranha ali andando. Exato. Porque se talvez estivesse ali parada, realmente parecia que estava morta e contaminada pelo fungo, né? Então, o que isso nos ensina sobre a evolução? Esse trabalho mostra como a seleção natural pode produzir soluções para problemas, né, extremamente criativas, como essa aranha que imitou o fungo para não ser predada. Então, ao longo de milhares ou milhões de anos, pequenas vantagens vão sendo acumuladas até que se gere uma nova espécie, por exemplo, de um organismo. Então, se os indivíduos que eram mais parecidos com o fungo sobreviviam mais, no caso dessa aranha, né, o processo evolutivo
dessa nova espécie de aranha. Começou com essa produção desses tufos que eles trazem brancos, que pareciam fungos. E essas que tinham essas estruturas deixavam mais descendentes, isso foi crescendo de geração em geração, até que a sua aparência foi sendo refinada para que surja essa nova espécie que tem essas vantagens. Isso mesmo. E isso também mostra no próprio trabalho, né, que os fungos são tão diversos, tão incríveis, que vai muito além do que a gente sempre fala aqui, né, que é a decomposição da matéria orgânica. Então, esse estudo mostra que os fungos também podem mudar a evolução desses organismos e influenciar a aparência, por exemplo, desse caso, né, de uma aranha que parece uma aranha, mas ele nem sequer foi infectado por uma aranha. Então, assim, algo incrível dentro do processo da evolução. Isso. Muito mais do que a ciclagem de nutrientes e tudo aquilo que a gente vai sabe muito sobre além os fungos. disso, né? Então, também, a gente trouxe algumas curiosidades que o artigo ele traz. Ele traz que esses gêneros de Bélula, eles são encontrados em praticamente todos os continentes tropicais e são especialistas em infectar aranhas. Cada nova espécie descoberta desse fungo ajuda os cientistas a entender melhor a evolução dos fungos parasitas. Isso mesmo. E esse gênero, ultimamente, eu tenho visto muito na literatura, novas espécies sendo descritas, né? E novos casos de contaminação que está dentro dessa família Cordyceps, né? Então, é um gênero muito interessante também. Existe um detalhe muito curioso, né? Quando o artigo foi publicado, muitas pessoas nas redes sociais acharam que era algo de inteligência artificial. A gente está vivendo muito esse momento também, né? Realmente, eu vou Inclusive inclusive mandaram um grupo nosso, né, esse artigo, um post, e aí eu falei, nossa, interessante, será que isso realmente é verdade? E aí eu vi o nome da espécie, né, e tudo mais, aí eu coloquei nas ferramentas de busca acadêmica e realmente vi que se tratava de um artigo publicado na Zootaxa. E até então eu fui ler e procurar saber mais sobre isso. Mas tudo foi cuidadosamente documentado por pesquisadores especializados, né? Vocês estão vendo aí que é uma nova espécie, eles fizeram todo um trabalho cuidadoso de análise morfológica, todos os tipos de análise para confirmação dessa espécie, e é um trabalho puramente taxonômico também, né? Sim, então, e muito por isso que a gente trouxe aqui, né? Porque tem dados de artigo científico e a gente trouxe essa curiosidade para vocês. Porém, tem muitas coisas que os pesquisadores ainda não sabem, que é muito normal, né? Ainda mais de uma espécie nova. Algumas perguntas como: quem são exatamente os predadores dessas aranhas? Será que esse mimetismo realmente reduz os ataques? Como essa característica evoluiu durante a geração dessa nova espécie? Existem outras espécies fazendo a mesma coisa? Sei lá, talvez até de outros insetos, né? E essas perguntas deverão ser respondidas por pesquisas futuras. Sim, provavelmente tenha outros, mas ainda falta ser descoberto, né? É um processo, né? Não só evolutivo há muito tempo, mas para a gente também descobrir. Eu acho que teria que ter uma observação bem mais... Talvez eles tenham encontrado apenas esse registro, né? E não tenha visto outros. Mas interessante. Talvez tenha mais lá. Com certeza. Ainda mais se tratando da Amazônia, né? Que é tão diversa. Sim. E por que a taxonomia é importante nesse ponto para a gente também, que é taxonomista, né? Esse trabalho também lembra algo muito importante. Ainda existem milhares de espécies que são desconhecidas, vivendo em ambientes, como por exemplo o caso dessa aranha que foi descoberta em florestas tropicais, e sem nós, taxonomistas, não tem como a gente saber quais são as espécies que estão ali habitando e quais são os fungos que podem estar também associados. Então, é muito importante nesse sentido. E aí, sem a taxonomia, talvez muitos compostos, muitos medicamentos também não seriam descobertos. Sim. E aí, chegando ao fim, né, do nosso episódio, histórias como essa, né, desse artigo que a gente trouxe aqui, mostram que a natureza consegue ser muito mais criativa do que qualquer roteiro de ficção que a gente vê por aí, né? E esse caso mostra exatamente isso. Quem imaginaria que uma aranha evoluindo para parecer justamente um fungo que mata aranhas? Eu nunca pensei que isso ia quando acontecer. E quando eu vi a foto, realmente eu também não acreditei. Só quando... Por isso que ficou essa repercussão, como se fosse né? E quanto mais exploramos esses organismos, mais percebemos o quanto ainda falta conhecer essa grande biodiversidade. É isso, gente, que a gente queria trazer para vocês hoje, essa grande descoberta e curiosidade.
E se você gostou desse episódio, curta, deixe comentários aqui no YouTube, dúvidas, sugestões também de próximos artigos ou temas para a gente apresentar. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify. No Instagram a gente sempre está postando conteúdo Sim. também, vídeos mais curtos, interativos, sobre fungos, curiosidades. Então, sigam a gente lá. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. Adquira nossos Compre livrinhos, os a gente vai deixar livrinhos, aí, tá isso. disponível, tá muito bacana, as histórias estão muito legais. Então é isso. Até o próximo Tchau, episódio, tchau, pessoal. gente.